Olá, eu sou o Fábio. Então vamos fazer um remate final na nossa introdução à lógica. Recomendo enfaticamente que assistam às aulas anteriores. No canal tem uma playlist. Muito bem. Então, compreendendo principalmente a última aula, ah, já fica claro a grande divisão da lógica em lógica menor e lógica maior. Vamos expor esse ponto em forma de pergunta. Fica mais fácil. A grande pergunta da lógica menor é: o raciocínio foi construído corretamente? Por isso que o Maritain usa aquela metáfora, aquela analogia, melhor dizendo, da casa, né, e do material. Então, a lógica menor, ela analisa o raciocínio de uma forma como que mecânica. Vai ficar mais claro com um exemplo. Todo homem é incapaz de praticar o mal. Primeiro juízo. Aqui também pode ser chamado de premissa. Né? Ora, esse criminoso é um homem. Logo, esse criminoso é incapaz de praticar o mal. Vejam, mecanicamente, esse raciocínio está correto. É justamente esse, essa sequência ah, que a lógica menor aborda. Premissa, não, primeiro juízo, segundo juízo e uma conclusão. Então eu posso dizer que este raciocínio, sob o prisma, sob o aspecto da lógica menor, ele está correto. Sim, é estranho falar isso, não é? Mas sim, mecanicamente ele está correto. Porém, ele gera uma conclusão que é falsa. Então aqui já começa a ficar mais claro ainda a divisão entre a lógica menor e a lógica maior. Veja, a conclusão diz: logo, esse criminoso é incapaz de praticar o mal. Essa conclusão é falsa, ela não é correta. Então, há algo dentro desse raciocínio mecanicamente correto, para a lógica menor ele está correto, mas há algo dentro dele que não corresponde à realidade, é falso. Vamos de trás para frente. Ora, esse criminoso é um homem. Lógico. Se eu digo criminoso, eu estou me referindo a uma pessoa. Pode ser um homem ou uma mulher. No caso aqui, o homem é um ser detentor da natureza humana. Ele possui a natureza humana. Não existe, por exemplo, cachorro criminoso, gato criminoso. Não existe isso. Gato não é uma pessoa. O cachorro não é uma pessoa. Não tem uso da razão e também não tem livre-arbítrio. Então não pode ser culpado de nada. Concluímos que ah, esse criminoso é um homem. Sim, todos os criminosos são homens. Possuem a natureza humana. Então o erro não está nesse julgamento, ou nessa premissa. Está na anterior. Todo homem é incapaz de praticar o mal. Falso. Poxa, Fábio, mas você acabou de dizer que esse raciocínio está mecanicamente correto. Sim, é isso que precisa ficar claro. Sobre o prisma, sobre o aspecto da lógica menor, ele está correto. Uma primeira premissa, uma segunda premissa que une a primeira e a terceira. Vai ficar mais claro adiante. Porém, meus amigos, existe uma coisa chamada lógica maior. A lógica maior pergunta: esse raciocínio, além de correto,
Ó, já vai adiante. Além de correto, pode produzir um conhecimento verdadeiro? Então, esse raciocínio para a lógica menor está correto, mas para a lógica maior ele é falso. Curioso, né? Vamos a um próximo exemplo. Toda árvore realiza fotossíntese. A laranjeira é uma árvore. Logo, a laranjeira realiza fotossíntese. Vamos passar pelo crivo da lógica menor. Há termos adequadamente relacionados? Sim. Árvore, laranjeira, fotossíntese. Ok. O termo médio é árvore? Sim. Eu estou dizendo que a laranjeira é uma árvore. Se eu dissesse a laranjeira é um felino, eu já não teria o raciocínio. Mas eu estou dizendo a laranjeira é uma árvore. Então eu estou ligando o primeiro juízo à conclusão, pelo termo médio. O termo médio é árvore. Sim. A conclusão decorre formalmente dos juízos anteriores? Sim. Então, esse raciocínio, ele é, sob o aspecto da lógica menor, correto. Mas já viram que não basta isso. Vamos ver o que a lógica maior questiona. Espera aí. A árvore foi corretamente definida? O que é árvore? Por que, que uma plantinha de feijão não é uma árvore? Pergunta. Realizar a fotossíntese pertence necessariamente a toda árvore? Será que não tem uma árvore lá perdida em alguma ilha do Pacífico que não realiza fotossíntese? É um questionamento. Essa proposição universal foi obtida por demonstração, indução ou simples generalização? Cuidado com esse termo aqui final, esse simples generalização, que é uma armadilha sofista muito usada. Nós estamos generalizando por conveniência, economia de esforço, ou isso é factual? Existem exceções que obriguem a precisar os termos? Olha, lá no Pacífico, numa ilha do Pacífico, tem uma ilha que não tem uma árvore que não realiza fotossíntese, lá na ilha lá. Então eu vou ter que precisar o termo. Toda árvore, exceto as árvores que vivem na ilha tal do Pacífico, realizam fotossíntese. É isso que essa pergunta está querendo dizer. E por fim, estamos diante de um conhecimento factual, real, ou apenas um conhecimento da probabilidade, né? Apoiado numa probabilidade favorável? É aquela coisa, olha, faz assim que geralmente dá certo. Olha, geralmente dizem isso. Cuidado, cuidado. O demônio mora nos detalhes. Generalização, perdão, é uma coisa muito, muito arriscada de se fazer. É isso que esse ponto está chamando a atenção. Continuando. Pois bem, meus amigos, ainda sobre o slide anterior, já deve ter ficado claro que a lógica maior é muito mais complexa do que a lógica menor. Essa é a razão dela ser apresentada primeiro aos alunos, no Trivium, que é a lógica menor, gramática e retórica, como já expus na primeira aula. Depois vinha o Quadrivium, no qual tinha outras disciplinas, eu não me lembro todas agora, acho que tem astronomia, música e lógica maior, e tinha uma quarta que eu não lembro agora. Primeiro, os alunos compreendiam a lógica menor e depois
como é mais complexa, como é mais trabalhosa, a lógica maior era apresentada a eles. Então, essa é a grande divisão. Lógica menor e lógica maior. Aqui eu coloquei esse ponto. O Jacques Maritain não aborda esse assunto. Isso é um ponto que eu achei pertinente expor aqui, antes de começarmos o estudo da lógica menor propriamente dito. Não mais uma introdução, e sim um estudo aprofundado. Mas antes de começar, eu quero expor esse ponto. Todos nós somos homens contemporâneos. Né? E todos nós tivemos uma educação contemporânea, com suas virtudes e com seus defeitos. Acontece que o modus vivendi, a educação contemporânea, ela tem alguns problemas que prejudicam muito o uso da razão, consequentemente o uso da lógica. Vejam, o homem contemporâneo, que somos nós, costuma perguntar primeiro, para que serve? Para que serve algo? Uma visão utilitarista, né? Antes de perguntar o que é, seria uma pergunta mais metafísica. Né? O que tal coisa é? Qual a natureza dela? Não. Nós somos muito inclinados a perguntar primeiro, para que serve? Essa inversão parece pequena, um mero detalhe, mas é decisiva. Quando a utilidade vem antes da natureza da coisa, natureza não é a onça lá no mato, o jacarandá lá no mato, não é isso. Não é fauna e flora. A natureza, nesse sentido, é o que faz o ser o que é e não outro. Todos os senhores têm a natureza humana. Os senhores não são cães, gatos, porque o cão e o gato têm naturezas diferentes. É nesse sentido. Quando a utilidade vem antes da natureza da coisa, o pensamento tende a reduzir tudo a função, desempenho, resultado e aplicação. É uma visão utilitarista industrial do pensamento. Tem tudo a ver sociologicamente com a Revolução Industrial. Bom, aí aqui é uma aula de filosofia, não é sociologia, mas é a tentação enorme, né, tentar desenvolver esse assunto. Decorre disso que a verdade é substituída por eficiência, eficácia. O administrador gosta muito, né, dessas palavras. Aquilo que funciona. O que é a verdade? A verdade é a eficiência, é o que é eficiente, é o que é eficaz, é o que funciona. Isso é a verdade. O conhecimento vira ferramenta. O conhecimento não é um esforço de compreender a verdade, e simplesmente uma coisa útil, utilitária. A inteligência vira capacidade de resolver problemas. A lógica vira apenas técnica de argumentação para ajudar a vender algo, por exemplo, convencer outras pessoas. A ciência vira produção de resultados úteis e financeiramente lucrativos. A sociedade de mercado, né? A sociedade industrial. E a filosofia parece um luxo, sem aplicação imediata. Uma espécie de diletantismo, né? Do homem fino e rico que, olhando para a sua lareira com uma taça de vinho do Porto, fica meditando sobre coisas, né, complexas, né, se orgulhando de sua posição social. A filosofia, muitas vezes, é reduzida a isso nos nossos tempos contemporâneos.
Porém, contudo, todavia, o estudo da lógica menor e maior, bem como de toda a filosofia, exige justamente um movimento contrário. Elas nos obrigam a perguntar: o que é conhecer? O que torna a conclusão verdadeira? O que distingue demonstração de uma persuasão ou sedução? De onde vem a necessidade de um princípio? Em que sentido uma ciência realmente conhece o seu objeto? Essas perguntas não produzem imediatamente um objeto, um lucro, um cargo, uma publicidade, um post no Instagram, no TikTok, ou uma tecnologia. Por isso, o espírito contemporâneo as considera abstratas. Não, isso aí é muito abstrato, né? Isso aí é coisa de filósofo, né? Idade Média, né? Um pessoal idealista. Né? É essa imagem, né, que a gente tem de questões abstratas. Né? O importante é o aqui e agora, é o que dá dinheiro. Dá dinheiro, dá, então é bom. Não dá dinheiro, então não serve. É claro que eu estou exagerando, mas a nossa mentalidade contemporânea é muito inclinada a pensar dessa forma. Essas perguntas, mas são essas perguntas, perdão, mas são perguntas como estas que permitem julgar corretamente os resultados práticos. O erro começa quando a prática deixa de ser iluminada pela verdade e passa a ser a medida da verdade, uma inversão típica da idade contemporânea. Não é a verdade que ilumina a prática, é a prática que, como que constrói a verdade, né? Que dá a dignidade de verdade a algo. É uma inversão muito perigosa. Há também um outro obstáculo, sobretudo agora para nós, pós-internet, pós-celular, pós-TikTok, pós-Instagram. O homem atual vive cercado por respostas prontas, imagens rápidas, TikTok, né? Vídeos curtos, Reels, curtidas, manchetes, comandos e interfaces. Tudo convida a reagir, pouco convida a contemplar. Contemplação não é perca de tempo. Ora, conceitos como essência, universal, demonstração, intenção segunda e objeto formal só se tornam claros quando o espírito aprende a deter-se sobre os seus próprios atos. Meus amigos, não é através do pensamento utilitarista, ultra-pragmático, que chegamos às respostas do que são universais, o que é uma demonstração válida, intenção, ou mesmo aquelas perguntas, o que é uma conclusão verdadeira, o que é uma demonstração ou uma sedução, o que é um princípio. E por fim, não quero me alongar muito nessa aula, eu vos deixo com uma meditação. É como se o homem contemporâneo tivesse enorme potência de cálculo. Verdade. Nós nunca tivemos tanta capacidade de processamento de informações. Mas pouca paciência para examinar os próprios fundamentos. Então, vos deixo com essa meditação. Na próxima aula, vamos começar a fundo o estudo da lógica menor com a simples apreensão. Muito obrigado pela atenção
Assistam as outras aulas, quem ainda não assistiu, né? Assistam na sequência, muito importante. O assunto é altamente sequencial. Fiquem com Deus e até a próxima.